Olá, meus irmãos, é uma honra, um prazer, uma satisfação mais uma vez estar aqui conectado com todos vocês no canal Jailson HMTV para junto nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra, tá bom, meus irmãos? Mas antes de nós começarmos a nossa pequena palestra, vamos pedir para vocês ainda que entrou no meu canal, viu os conteúdos, gostou, mas não se inscreveu, se inscreva. Me ajude, meu irmão, para que eu consiga trazer esses conteúdos para mais pessoas que precisam de ouvir essas coisas que foram reveladas pelo profeta de Deus, o sétimo anjo, tá bom? Faça isso. Se inscreva. Não se esqueça de dar o like, porque você dando o like, você está mostrando para o conteúdo que você quer que esses conteúdos se espalhem pelo mundo da internet. E também aperte o sininho e compartilhe esses vídeos, esses conteúdos com mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe. Muito bem. Irmão, eu quero ler aqui uma escritura que nós temos um assunto que é muito importante. Muito mesmo. Especialmente para o tempo que nós estamos vivendo, certo? Então esse assunto é muito importante. Vamos ler aqui algumas escrituras. Primeira carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o primeiro mensageiro profeta da era. Foi o primeiro mensageiro da era, viu? Então aqui na primeira Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos começar aqui com o versículo, dos versículos 17 e 18 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim: depois de quê? Depois de quê? Que você for por 16, você vai ver lá. Depois daquele acontecimento que o Senhor desce do céu, certo? Com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Então, depois dessas coisas, depois nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados. A palavra harpazo, o profeta de Deus, ele usou muito a palavra do latim, raptus, porque ela está no plural, né? Ela está em plural. E aqui Paulo usa a palavra grega harpazo. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Verso 18. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17 e 18. Agora, vamos para o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 4. Veja o que é que a Bíblia diz. E vi outro anjo forte. Essa escritura aqui, irmão, que nós observamos dentro da revelação, ela é a mesma de 1 Tessalonicenses. Muda aqui só os adjetivos, mas é a mesma, tá vendo? E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidos os 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-la. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escreva. Amém? Que Deus, irmão, abençoe a sua palavra e nos conceda entendimento para entender aquilo que Deus já fez através do seu profeta, o sétimo anjo. Muito bem, irmão. Baseado nessas escrituras, 1 Tessalonicenses e Apocalipse 10, hoje o meu tema hoje da minha pequena palestra é: o rapto é uma revelação. Eu não estou fazendo uma pergunta, irmão. Eu estou afirmando. Eu estou fazendo uma afirmação. Não estou perguntando. O rapto é uma revelação. Agora, irmão, a maioria dos pastores dessa mensagem
a maioria dos pregadores dessa mensagem, que crê que o irmão Brana, no seu ministério, foi cumprido Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, Mateus 17, 11, Atos 3, 20, 19 em diante, Apocalipse 3, 14, Apocalipse 8, 13, Apocalipse 10, 7 e outras escrituras, que crê que essas escrituras se cumpriu no ministério do sétimo anjo. A maioria dos pastores e pregadores crê nisso. Eles crê que o rapto é uma revelação. Todos eles têm esse mesmo entendimento. Agora, como eu falei no outro vídeo sobre o alarido, que eu falei lá, que todo mundo crê que o alarido é uma mensagem, mas é a mesma coisa do rapto. Mas o problema agora, irmão, é que tipo de revelação é o rapto. Esse é a chave principal. Que o rapto é uma revelação, estão todo mundo de acordo. Estão todo mundo de mão dadas. Todos de amém. Amém? Assim seja. Certamente está de acordo. Todos dizem a mesma coisa. Mas o problema, irmão, é esse. É que nós precisamos saber que o rapto é uma revelação, todos cremos. Agora, que tipo de revelação é o rapto? Veja, aqui no Apocalipse, capítulo 1, nós já conhecemos essa escritura, versículo 10, João disse: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então João, ele foi tomado numa esfera espiritual. E muitos pastores crêem nisso. Apocalipse capítulo 4, versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono está posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então João foi arrebatado em espírito. Todos crêem, todos concordam que o rapto é uma revelação. Todos estamos de mão dada. Todos estamos concordando. Agora, irmão, é como eu falei, a chave principal que precisa ser aberta é essa. Que tipo de revelação é o rapto? Eu queria começar aqui com a mensagem do arrebatamento que o profeta entregou em 1965. Aqui no parágrafo 60, parágrafo 65, o profeta de Deus, o sétimo anjo, ele ensina, e isso todo mundo acredita. Veja o que é que ele diz. Agora, preste bem atenção às palavras do profeta de Deus, o sétimo anjo. Olha o que é que ele diz. Mas para a igreja, aí ele diz, vírgula, a noiva. Então, se não é para todo mundo, é para um grupo específico, a noiva. O arrebatamento é uma revelação para ela. Então, o arrebatamento, irmão, é uma revelação para quem? Para as virginés? Não. Para as virgens prudentes, para a noiva. Não para as virginés. O arrebatamento é uma revelação para ela. Você crê que você faz parte da noiva? E por que você não está aceitando aquilo que a revelação trouxe para a noiva? Muitos dizem, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar isso. Muitos dizem que faz parte da noiva. Mas eles dizem que o irmão Brana falou aquilo, mas aquilo não era daquele jeito que ele falou. Ora, aí o irmão Brana diz aqui, ó. O arrebatamento é uma revelação para ela, para a noiva. Então isso aqui não é o que o irmão Brana está dizendo? Então que isso aqui não é o que o irmão Brana está dizendo? Então minha pergunta é, o que é que ele está dizendo? Quando ele faz essa afirmação, o arrebatamento é uma revelação para ela. É revelado a ela.
que a revelação, a verdadeira noiva, olha, a verdadeira quer dizer que tem a falsa, de Cristo, estará esperando por essa revelação do arrebatamento. Então, não, irmão Jailson, mas isso aí, o irmão Branham está dizendo isso, mas não é assim que ele quer dizer. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Que não é isso que ele quer dizer, irmão. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Esse é o problema. Isso mostra, irmão, que esse indivíduo, ele não recebeu a revelação completa, ou ele não faz parte da noiva. É? Por quê? O irmão Branham está dizendo aqui que o rapto é uma revelação. E só quem recebe essa revelação é a verdadeira noiva? Que isso não é o que ele quer dizer? O que é que ele quer dizer com isso? Eu não entendo. Eu não entendo mesmo. Como muitas pessoas diz certas coisas e diz que crê no profeta, no sétimo anjo. Mas realmente, na realidade, eles crêem só parcial. Somente. Porque existe no meio de nós, no meio do povo da mensagem, existem muitos pastores, muitos pregadores que eles querem ensinar o irmão Branham. Por quê, irmão? Olha, porque eles têm um estudo melhor. Olha, eu tenho o primeiro grau, sou formado. Eu digo pessoalmente, que eu fosse olhar para esse lado, eu não era para estar na mensagem, não. Porque eu sou formado em teologia. Tanto na história da igreja, como na escatologia apocalíptica. Eu tenho 2 formações teológicas. Mas dentro de mim, irmão, existia algo chamado semente predestinada, o eleito. Então, eu joguei tudo isso de um lado, certo? Eu não joguei fora, eu botei de lado. Porque o irmão Branham, quando ele podia, ele usava um pouco de teologia. Mas eu botei de lado e segui o que o profeta disse e a mensagem disse. Ora, mas que eu fosse razoadiço e fosse ver, não, o homem só tem a 7ª série, mal sabia ler. No começo do seu ministério, ele mandava a esposa dele ler a Bíblia lá no altar. Eu vou seguir um homem desse? Eu sou formado em teologia, eu vou seguir um homem desse? Não. Mas eu deixei isso de lado, irmão, porque a semente eleita, a semente predestinada, foi manifestada quando o verão chegou. O verão chegou, então o raio do sol bateu na semente e a semente brotou e hoje estou aqui. O irmão Branham faz essa afirmação que o rapto é uma revelação e essa revelação é só para a noiva. Que isso que ele está dizendo, irmão? Não é o que ele quer dizer? Então o que é que ele quer dizer, hein, meus irmãos? Desarme essa bomba aí, cobalto aí para mim? Hein, irmãos? Que acha que sabe explicar mais do que o irmão Branham? Hein? Mas o rapto, irmão, é uma revelação. E o profeta, ele diz assim, ó, que é só para ela. Só para a noiva. Olha, isso aqui é muito bonito, irmão. Mas para a igreja, a noiva, o rapto é uma revelação para ela. Olha, você veja que o irmão Branham bota exclusivo aqui, é para ela. Não elas, mas ela, a noiva. É revelado a ela que a revelação, a verdadeira noiva de Cristo estará esperando por essa revelação do rapto ou do arrebatamento. Então, quem é que recebe a revelação do arrebatamento? É quem? É ela. Quem é essa ela? A noiva de Cristo. Ela que recebe a revelação do rapto. E nem outro grupo mais, irmão. Ah, irmão Jesus, mas eu faço parte da mensagem. Eu fui batizado em nome de Jesus. Eu creio que Deus não é 3 pessoas. Eu tomo uma verdadeira santa ceia com pão asmo, lava-pé e vinho. Mas você faz parte da noiva? Essa revelação chegou para você? Ah, irmão Jesus, eu não creio nisso não. O meu pastor disse que não crê, que isso é heresia, que inventaram. Então, eu também não creio nisso não, irmão. Isso aí é heresia, isso é invenção. O irmão Branham falou isso, mas não era o que ele quis dizer. Então, isso mostra
identifica em que grupo você está fazendo parte. Não da noiva, porque a noiva recebe essa revelação. Porque o rapto é uma revelação à noiva, a ela. Só ela tem direito, porque depois que a era da igreja, as eras terminaram, o único grupo, o único povo que é beneficiado com as bênçãos celestes de Deus é a noiva. Até o casamento, irmão, já aconteceu. Aqueles que esperam ainda se casar com Cristo, tá rindo para eles, viu? Porque o que a noiva está esperando é só a festa das bodas, porque até o casamento já aconteceu. Mas vamos aqui adiante. Vamos aqui, que nós precisamos saber, irmão, que o rapto é uma revelação. Todos nós cremos, todo mundo crê, todos os pastores, todos os pregadores, apesar que sempre tem algum no meio ainda com a pedra aí, mas a maioria, 80% crê que o rapto é uma revelação. Agora, que tipo de revelação é o rapto? Essa é a pergunta. Que tipo de revelação é o rapto? Mas antes de nós entrarmos aqui para mostrar isso, irmão, vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que é que o apóstolo Pedro aqui, na sua primeira carta, ele fala. O que é que ele profetiza que vai acontecer para nós, para o nosso tempo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 7 de 1 Pedro. Veja que o apóstolo Pedro está profetizando para o nosso tempo. Veja lá. Versículo 5, ele diz assim, do capítulo 1 da primeira carta de Paulo. Ele diz assim, ó, que mediante a fé, nós temos aprendido com o nosso profeta que fé é o quê? Fé é uma revelação. Então, mediante a revelação, estás guardado na virtude ou no poder de Deus, para a salvação já preste para ser revelada no último tempo. Essa salvação aqui, irmão, está falando do rapto, que está prestes a se revelar no último tempo. Você veja o que é que Pedro está profetizando. No último tempo. Ele continua. Em que vós grandemente vos alegrais. Ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então veja as profecias do apóstolo Pedro profetizando da revelação de Jesus Cristo, que ia se revelar não no seu tempo, mas no último tempo. Quando o quê? Quando a última era terminasse. Quando a última era terminasse, então essa revelação, que Pedro chama aqui a revelação de Jesus Cristo, ia ser revelado para o povo, para a noiva desse tempo. Mas vamos adiante. Agora, versículo 13, ele diz assim, de 1 Pedro, capítulo 1. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, é aqui. Sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Tá vendo aí, irmão? Veja as profecias profetizadas do apóstolo Pedro. E você vê agora, irmão, que isso que Pedro profetizou há 2000 anos atrás, você tem de ver agora o cumprimento cabal no nosso tempo.
Porque isso, como disse Pedro, era para se revelar no último tempo. Na última era. No último anjo. Na última estrela. No último selo. Meu Jesus. Vamos adiante. Capítulo 2 de 1 Pedro. 2 Pedro, perdão. 2 Pedro. Vamos continuar aqui com as profecias de Pedro. Do apóstolo Pedro, que era mensageiro para o judeu. 2 Pedro, capítulo 1, versículo... 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 19, diz assim, ó. Olha aí. Olha o que Pedro fala. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda, a parousia. Parousia, vem do grego, presença. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmo vimos a sua majestade. Então, você veja só, irmão. Você veja que Pedro está falando de algo que ele viu, a majestade. Hoje, muitas pessoas creem na vinda de Cristo através de tradição, de fábulas. Mas o profeta disse na mensagem ao Nascer do Sol que nós vimos a sua vinda. Então, tudo aquilo que nós sabíamos, irmão, sobre a segunda vinda de Cristo, quando a revelação, a luz verdadeira. Eu me lembro agora que o irmão Brana teve aquela visão. Ele explica isso na mensagem Jones desse tempo. Daquela pedra branca, que quando ele bota uma ferramenta e abre, ele diz que dentro daquela pedra existia escritura, mas a luz do sol nunca tinha batido ainda. Muitas coisas, irmão, a gente estava dentro da mensagem, era batizado corretamente, fazia parte da ceia corretamente, mas tinha muita coisa que o raio do sol, a luz do sol da justiça, a revelação de Jesus Cristo não tinha batido. Mas quando bateu e trouxe luz sobre aquilo, irmão, na teologia existe um sistema que eles chamam de escritura escura. O que é escritura escura? Quando você lê uma escritura e aquela escritura não está bem clara. Então o que é que eles fazem? Eles procuram outras escrituras para trazer luz, para clarear aquela escritura. Isso aconteceu conosco. Muitos parágrafos que a gente lia, para aquilo era escuro, a gente não tinha luz sobre aquilo. Mas a luz do sol da justiça, Cristo Jesus, bateu com a sua revelação e aquele parágrafo e aquela escritura que era escura para nós, ela esclareceu, ficou clara. É por isso que Paulo, lá em Efésios 4,15, ele diz assim: desperta tu que dorme diante dos mortos. Veja, dois grupos. Um grupo que dorme e outros estão mortos. Morto quer dizer separado. Desperta tu que dorme diante dos mortos, que Cristo, o sétimo selo, a segunda vinda, te esclarecerá. O sétimo selo traz esclarecimento para a igreja eleita. É por isso que o profeta diz na mensagem Almas em Prisão, para 217, a lição de Goiânia, que o sétimo selo traz Cristo novamente. Novamente a terra. Por que novamente? Porque ele veio na primeira vinda. Agora ele vem na segunda vinda. E quando ele vem, ele traz luz sobre aquilo que nós não entendíamos. E hoje, a noiva, ela entende e já está até casada com ele. Vamos adiante aqui. Vamos aqui continuar com Pedro ainda. Versículo 19. Deixa eu repetir novamente aqui. Versículo 16 até o 19 de 2 Pedro, capítulo 1. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, segundo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto
ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Quando da magnífica glória foi dirigido a seguinte voz: este é o meu filho amado, em que me tenho comprazido. Na tradução original é: em que tenho prazer em habitar. E ouvimos essa voz dirigida do céu, dizendo, nós, e estando nós com ele no Monte Santo, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis. Está atento como a uma luz que ilumina em lugar escuro até que o dia esclareça e a chã da alva apareça em vossos corações. Veja, irmão, que coisa linda. Compare o que aconteceu na primeira vinda com a segunda vinda. Você veja que Mateus 17 teve aquele acontecimento. Jesus se transfigurando. E ali o irmão Branham disse que ali é um ensaio da sua vinda. Agora venha para o século XX, do ano 1963, veja que o mesmo paralelo, o que aconteceu na montanha da primeira vinda e o que acontece agora na montanha, no Monte Pôr do Sol, na segunda vinda. Mesma coisa, mesmo acontecimento. Graças a Deus, irmão, que coisa linda. Que coisa linda. Agora, vamos partir para o nosso assunto ainda. Mas veja o que é que a Bíblia, veja o que Pedro profetiza e veja o que está se cumprindo no nosso tempo, irmão. Que isso que nós lemos na Bíblia e na mensagem não é o que é para ser o que vai ser. O profeta, irmão, deixa em várias mensagens. Ele cita isso em várias mensagens. Que muitos louvam a Deus pelo que ele fez. E o que é que ele fez? Ele enviou o seu filho amado para morrer na cruz por nós e perdoar nossos pecados. Isso todo mundo louva. E as pessoas vão louvar a Deus pelo que ele vai fazer. E o que é que ele vai fazer? Vai destruir o inimigo das nossas almas, que é Satanás. E todos os demônios. Mas o irmão Branham diz, mas eles ignoram o que Deus está fazendo na hora. Meu irmão, quantos pastores dessa mensagem, pregadores, estão ignorando e rejeitando o que Deus está fazendo agora? E quando isso acontece, irmão, quando você faz isso, rejeita e ignora o que Deus está fazendo, automaticamente você recebe a marca da besta. Meu Deus. Quando você recebe a marca da besta sem saber, você ainda tem uma chance. Mas quando você recebe sabendo, não, irmão. Mas eu estou aqui te mostrando na mensagem o que o irmão Branham está dizendo, não. Mas o meu pastor não crê nisso, não. Eu vou ficar com o que o meu pastor diz. Automaticamente, você é marcado com a marca da besta e você está fora da presença do reino de Cristo. Está fora de Cristo. Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 1, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas para você estar em Cristo Jesus, irmão, você precisa receber o selo do dia. Muitos dizem, não, mas eu sou selado em Cristo. É, irmão? Mas que tipo de selo você é selado? Aí você diz, mas tem isso também, irmão? Diz, tem. Leia as mensagens. E veja qual é o selo do dia que está se cumprindo hoje. Não vai se cumprir. Ele foi aberto em 63 e está vindo, ó, dentro do cumprimento do processo. E esse processo vai terminar quando a última etapa da noiva, a ida, foi embora. A noiva foi embora daqui na última etapa do rapto. Aí, ele só vai se abrir para os 144 mil quando Moisés estiver pregando aqui na grande tribulação. É, irmão. Isso é duro, mas é verdade. Mas vamos aqui. Vamos aqui para a mensagem do profeta, que o nosso assunto é o rapto, é uma revelação. E nós estamos falando agora que tipo de revelação é o rapto. Porque o rapto é uma revelação, todos nós cremos nisso. Agora,
A chave importante é essa. Que tipo de revelação é o rapto? Veja o que o profeta de Deus diz aqui na mensagem Deus escondido-se em simplicidade. Essa mensagem, irmão, o profeta pregou numa sexta-feira, dia 12 de abril de 1963. 214. Veja o que o profeta de Deus, o sétimo anjo celestial, falou aquilo que o sétimo anjo celestial revelou para o sétimo anjo terrenal. Preste bem atenção. Veja o que o sétimo anjo terrenal falou, aquilo que o sétimo anjo celestial revelou a ele. Olha o que ele diz aqui. Para 214. Ele diz assim, olha aqui. Aconteceu algum dia, aconteceu algo outro dia. Vocês leram, ou melhor, ouviram a fita, os 7 trovões. Senhores, que oração? Isso o irmão Branco está se referindo na mensagem, senhores, esse tempo, de 62. Aí ele diz, vê? Isto aconteceu outro dia. Olha, o irmão Branco disse que isso aconteceu outro dia. Que isso que o irmão Branco está dizendo não é o que quer dizer? Então, o que é que ele quer dizer? Que dia vai acontecer isso? Ele está dizendo assim, ó. Isso aconteceu outro dia. Vocês sabem dessas coisas? Aí ele diz, o tempo está à mão, igreja. O tempo está à mão. Não espere mais. Não espere mais, irmão Branco. Veja, como você sabe que o rapto não está acontecendo o tempo todo? Olha a pergunta que o irmão Branco faz. Como você sabe que o rapto não está acontecendo o tempo todo? Foi uma pergunta que ele fez. E aí, irmão? Está acontecendo o tempo todo ou não está? Eu acredito que está. A revelação está chegando em alguns irmãos, individualmente. Ó, e a revelação pega esse, tira, puxa isso daqui, a revelação vem chegando nesse irmão aqui e vai tirando do sistema, tira de Laodiceia. Veja, como você sabe que o rapto não está acontecendo o tempo todo? A primeira coisa, você sabe, quando se derem por conta, ele já terá acontecido. Meu Deus, irmão Brana. Um desaparecendo aqui e ali. Se isso não tiver acontecendo, irmão, numa esfera espiritual, eu não sei aonde isso vai acontecer. Se terão ido, e a primeira coisa que sabe, o julgamento atingirá o mundo. Você diz, bem, eu pensei que, reticência, é tarde demais agora. Irmão, o irmão Brana disse isso em 63, irmão. É tarde demais agora. Ora, que o irmão Brana está dizendo isso não é o que ele está dizendo, então qual é o tempo que vai ser tarde demais? Lembre-se, eles não souberam disto até que eles não souberam disso até o dia em que entraram na arca. Você veja que o irmão Brana, ele leva para a arca lá do tempo de Noé, e também, veja o que é que a Bíblia diz aqui em Apocalipse, capítulo 11. Ele fala também dessa arca aqui, irmão, que essa arca está se cumprindo agora, viu? Olha aqui, ó. Na mensagem, fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade, o irmão Brana faz essa conexão desse acontecimento aqui com Apocalipse 10. Ele diz assim, ó, Apocalipse 11, verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes e trovões e terremoto e grande saraiva. Olha, lembre-se, eles não souberam disto até o dia em que entraram na arca. E aí, irmão? Você entrou na arca? E a arca é Cristo. Você está dentro da arca? Porque quem está nessa arca não há nenhuma condenação, não há tribulação, não há nada. Ele está livre. Ele vai vir libertar Israel lá na Batalha do Armagedon. Então, era tarde demais. Olha o que aqui o irmão Brana diz. As virginécias não soube disso até
que voltou e viu que as virgens prudentes se tinham ido. Então, ela foi deixada para o período da tribulação. Fala o que mais aqui? Que isso que o irmão Branco está dizendo não é o que ele está dizendo? Então eu não sei mais o que é, irmão. Tá vendo? Que as virginécias ficaram para a grande tribulação. As prudentes foram embora e as virginécias ficou para trás. Por quê? Porque as virginécias, irmão, não tinha revelação, não tinha um azeite. E o profeta continua aqui, ó. Parágrafo 216 da mensagem Deus escondendo-se em simplicidade. O profeta diz: nenhum bom mestre crê que a igreja, a noiva. Aí diz assim: a igreja passará pela tribulação, mas não a noiva. A igreja passará pela tribulação, mas não a noiva. A igreja passará pela tribulação, certamente, sob o sexto selo, correto? Para Israel, a mesma coisa. Para os 144 mil, mas não a noiva. Meu Deus. A noiva está perdoada. Ela vai diretamente à glória, num rapto, correto? E esse rapto, irmão, é uma revelação que está acontecendo o tempo todo. Meu Deus. Oh, que coisa maravilhosa. 217, continuando ainda. Em minha opinião, o último membro será alcançado num desses dias. Isso poderia vir e você nem sabe coisa alguma acerca disso. Olha, aqueles que querem saber de tudo, irmão. Aqueles que têm resposta para tudo. Olha o que a Mombrana está dizendo. O último membro será alcançado num desses dias. Isso poderia vir e você nem saber coisa alguma acerca disso. Esses que dizem que sabem de tudo, não, é porque isso e aquilo, eles não sabem de nada. Eles não sabem nem o que está acontecendo. Lembre-se, é um mistério. Meu Deus. É um segredo. Um rapto secreto. Ele virá numa hora em que você não pensam. Você não saberá coisa alguma acerca disso. Que Deus, irmão, tenha compaixão de nós, para que essas palavras proféticas não apenas fiquem aqui, mas que se encarnem em nós. Mas o rapto está acontecendo todo o tempo. Por quê, irmão? O rapto é uma revelação. Vamos mais adiante aqui com o irmão Branda, porque que o rapto é uma revelação e todos crê. Que tipo de revelação é o rapto? Isso que é a chave. Vamos adiante com o irmão Branda. Primeiro selo. Primeiro selo. Parágrafo 74. Primeiro selo. Olha aqui, irmão. Isso aqui é muito lindo. Isso aqui é uma revelação profunda. Mas todos não alcançam isso, irmão. Essa luz não chega para todo mundo. É só para a noiva. Porque o rapto é uma revelação exclusiva para a noiva verdadeira de Cristo. Não importa que você está batizado em nome de Jesus. Não importa que você toma a Santa Ceia com pão asmo, lava-pé e vinho. Não importa que você crê num Deus único. Não importa que você não fazer parte dessa noiva. Você não recebe a revelação do rapto. Não importa. E por não receber a revelação do rapto, você só crê nas coisas do futuro. Só joga tudo pro futuro e não vê que as coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos, irmão. O Mombrana diz que está sobre a nossa cabeça. Primeiro selo, eu quero até pedir desculpa, irmão, que eu não tô com raiva. Isso é meu jeito de falar. Os paraibanos é assim mesmo, irmão, viu? Vão me perdoando aí. Tem que irmão dizer, eita, esse irmão Jailson é brabo. Mas não tem nada de brabo, nem aborrecido, não. É porque é assim mesmo. A gente que mora aqui no Nordeste, né? A gente fala um pouco assim, mesmo um pouco grosseiro, mas a gente tá tudo tranquilo, irmão, viu? Veja o que é que o irmão Brando diz aqui no primeiro selo. Parágrafo 74, 75. Veja isso aqui. E no final da era pentecostal,
Bom, que a era pentecostal, que nós aprendemos com o irmão Brana, que é Laodiceia, não terminou. Então, o que é que ele quer dizer com isso? E no final da era pentecostal, estamos supostos a receber, de acordo com a palavra, segundo a ajuda que Deus me dê nesta noite, para mostrar aqui que nós estamos para vir e receber um mensageiro. Aí você diz, espera aí, irmão Jailson. Então, peraí, vamos parar aqui, receber um mensageiro? Mas o mensageiro já estava na terra, que era o sétimo anjo. Mas ele aqui, irmão, está falando do mensageiro celestial. Apocalipse 11:15. Porque quem ia revelar os selos era esse mensageiro celestial que é Cristo. Leia lá a brecha entre as 0 e o selo, 41 e 42. Estamos supostos a receber, de acordo com a palavra, segundo a ajuda que Deus me dê nesta noite, para mostrar aqui que nós estamos para vir receber um mensageiro que tomará todas aquelas pontas soltas que estão sobrando ali e revelará todo o segredo de Deus para o rapto da noiva, da igreja. Você veja que os mistérios estão conectados com o rapto. Então, quando os mistérios são revelados pelo esse mensageiro celestial que é Cristo, Apocalipse 11:15, Apocalipse 10, verso 1, Apocalipse 8, verso 3, então isso traz revelação para a igreja. Então a igreja já começa a ser arrebatada. Meu Deus. Olha o que ele diz aqui no 75. Primeiro selo. Então vem 7 trovões misteriosos. Nem mesmo estão escritos. Isto é certo. Eu creio que através desses 7 trovões será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Veja onde está a fé do rapto. E a gente sabe que fé é revelação. Veja aonde está a revelação do rapto, irmão. Está nos 7 trovões. Então saber que o rapto é uma revelação, todo mundo sabe agora. Que tipo de revelação é rapto? É isso que está o problema. Mas o irmão Branco está dizendo que é os 7 trovões. Então vem 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos. Isso é certo. E eu creio que através desses 7 trovões será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Porque o que temos nesse momento... Irmão, o irmão Brana disse o que temos nesse momento. Que você pegar o que o irmão Brana, ele começou a ensinar, e o que aconteceu no ministério dele de 1933 até 1962. Mas ele está dizendo aqui, ó, porque o que temos nesse momento agora, nós não seríamos capazes de fazê-lo. Ali está algo, olha, aí está algo, devemos avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados dessa terra. Depois de algum tempo, o Senhor permitindo, descobriremos onde está escrito. Então veja, irmão, veja. O que o povo tinha naquele momento, aquele tipo de fé que o povo tinha, não era precisa da fé de rapto. Irmão, o rapto é uma revelação e a revelação do rapto é os 7 trovões. É os 7 trovões. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Agora, vamos para uma pergunta-chave. Vamos para uma pergunta-chave, que nós estamos já perto de terminar o nosso assunto. O que é os trovões? Porque o rapto é uma revelação. Certo? Isso a gente todo mundo sabe. Agora, que tipo de revelação é? O irmão Brana mostra aqui no primeiro selo que é a revelação dos trovões. É a revelação dos trovões. Então, o rapto é uma revelação. E que tipo de revelação é, irmão Jailson? É a revelação dos trovões. Mensagem à Era de Laodiceia, tradução de Goiânia. No livro A Exposição das 7 Eras, é a página 295. Veja o que é que o profeta diz, irmão. Para encerrar nossa palestra,
Veja o que é que o profeta diz, o sétimo anjo, ele diz aqui. Para encerrar a nossa palestra, ele diz assim: agora, este mensageiro de Malaquias 4 e de Apocalipse 17 fará duas coisas. E a gente sabe que o mensageiro de Malaquias e o de Apocalipse 17 é a mesma pessoa, mas eles fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. E isso ele fez de 1933 até 1962. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Então, irmão, o poder do rapto está dentro da revelação dos selos, porque os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. É isso que nos dá fé de rapto. E ele continua: serão estes misteriosas verdades reveladas divinamente que converterá, meu Jesus, os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Será exatamente assim. Veja, meu irmão. Veja onde está o irmão Breno disse que você só se converte quando você recebe o Espírito Santo. Agora veja onde está dentro. Está dentro da revelação dos trovões. Essas pessoas que diz que estão esperando o irmão Brana vir para abrir o selo, a revelar os trovão, eles não são convertidos. E como eu digo, irmão, são aquelas pessoas que, além de não crer nisso, eles rejeitam e falam contra. Então você veja, irmão, o rapto é uma revelação. Agora, qual é o tipo da revelação do rapto? É a revelação dos trovões. Porque o irmão Brana foi bem claro que a fé de rapto está nos trovões. Tá bom, meus irmãos? Que Deus, irmão, abençoe cada um de nós. Eu sei que a luta é grande, eu sei que muitos não creem nisso, mas eu estou pregando aqui é só para aqueles que creem. Como o irmão Brana disse, o arrebatamento é uma revelação só para a noiva. Então que você faz parte da noiva de Cristo, você diz amém a cada pepita dessa que foi entregue pelos 7 irmãos, tá bom? Que Deus abençoe. Mais uma vez eu quero pedir para você aqui que não se inscreva no meu canal, que se inscreva, certo? Se inscreva no canal, ajude o irmão Jailson a crescer um pouco o seu canal na internet, porque quanto mais você se inscreve, esse canal vai abrangindo mais na internet e eu vou ajudando aquelas pessoas que precisam de ajuda, tá bom? Especialmente aqui no meu estado da Paraíba, que muitos irmãos não sabem dessas coisas, tá bom? Que Deus abençoe, ore por mim, tá bom? E um forte abraço a todos, no nome do Senhor Jesus, e shalom para todos.